Salve, rapaziada! Boa tarde, nação corintiana, boa tarde para todo mundo. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Mais um conteúdo novo aqui para vocês, aqui no meu canal, O Corintiano Henrico, né? Então, trazendo mais um videozinho aqui para vocês, beleza? Bom, no vídeo de hoje, nação corintiana, eu vou trazer para vocês aqui dois assuntos, né? Dois assuntos importantes. Um deles é sobre a Betano, que está interessada no naming rights da nossa casa, né, da Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, e vou falar também sobre Memphis Depay, que completou um ano no Corinthians quando ele foi contratado, beleza? Então, esses são os assuntos que eu vou falar para vocês aqui agora, beleza? Vamos aqui para o primeiro assunto, nação corintiana, vamos lá? Bom, o primeiro assunto, mostrar aqui para vocês aqui, né, essa informação, beleza? Deixa eu só pegar aqui para vocês aqui, só esperar carregar. Vamos ver aqui. Peraí, deu uma bugadinha. Deu uma bugadinha aqui, peraí. Opa, aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, nação corintiana, essa informação aqui, né? Então, vamos nessa aqui, né? Bom, então vamos lá, nação corintiana. Deixa eu só dar um zoom aqui, né? Para visualizar aqui com mais frequência. Opa! Para visualizar aqui com mais frequência. Peraí, só mais um pouquinho. Agora sim. Bom, informação da Gazeta Esportiva. Vamos lá. A Betano avalia investir pesado no Corinthians e pode assumir tanto o espaço de patrocinadora master quanto o naming rights da Neoquímica Arena. As tratativas entre o clube e a casa de apostas avançam. E a expectativa é que uma proposta oficial seja apresentada em breve. A diretoria corintiana já vem estudando a possibilidade de negociar os dois ativos em conjunto. A movimentação ganhou força porque desde 1º de setembro o valor para romper o contrato de naming rights caiu para 123 milhões e 200 para aproximadamente 70 milhões, o que abriu uma brecha importante no mercado. O mesmo ocorre com a parceria atual de camisa, hoje ocupada pela Esporte da Sorte. O acordo assinado em 2024 por 3 anos prevê uma janela em outubro para a rescisão das condições. Nesse período, a multa rescisória cai de 100 milhões para cerca de 40 milhões, antes de voltar a se aproximar do valor original. De olho nesse cenário, a Betano se animou a avançar com a ideia de assumir o pacote completo, unindo estádio e uniforme. Ainda sem proposta oficial, o clima das conversas é considerado bastante positivo nos bastidores. Bom, nação corintiana, bom, vamos lá. Tudo isso que está acontecendo aí sobre uma provável proposta que a Betano vai fazer naturalmente no que eles estão interessados, né? Então, o que será que eles vão fazer, né? Porque, conforme a informação da Gazeta Esportiva, a Betano está interessada no naming rights da Neoquímica Arena. Porque se o Corinthians romper o contrato com a Neoquímica e a Betano fizer uma proposta da quantia que eles vão fazer, e aí se o Corinthians aceitar, tudo indica, nação corintiana, que a Arena possa mudar de nome de novo, né? Porque, para quem não sabe, em 2020, a Arena Corinthians mudou o nome para Neoquímica Arena, né? Em 2020, a Arena Corinthians mudou o nome para Neoquímica Arena. E aí, o que acontece? Se o Corinthians romper o contrato com a Neoquímica, a Betano irá fazer uma proposta de uma quantia que não seja tão grande, não dá para saber qual vai ser
a oferta que eles vão fazer, né? A Betano. E aí, se o Corinthians aceitar, brevemente, pode ser que rompe o contrato com a Neoquímica, aceita o contrato a proposta da Betano, e aí a expectativa que a Arena possa mudar de nome mais uma vez na ação corintiana. Olha, eu já estou vendo aí vários canais dizendo um provável nome tipo Betano Arena, né? Já vi vários canais aí falando sobre isso aí, nação corintiana. Eu já vi vários canais aí falando sobre um possível novo nome da Arena. Então, o que que acontece? O que que acontece? Naturalmente, né? Naturalmente tudo isso o que vai acontecer nessa proposta que eles vão fazer, né? Então, vamos esperar para ver vamos esperar para ver o que vai acontecer na ação corintiana. Vamos esperar para ver o que vai acontecer sobre isso aí, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer em relação a isso, beleza? Então, acho que tudo isso pode interferir nessa possível proposta que eles vão fazer, né? Bom, mas vamos aguardar, nação corintiana. Vamos aguardar, beleza? E deixa a opinião de vocês nos comentários desse vídeo aqui, nação corintiana. O que vocês acham aí? Qual que vai ser o valor que a Betano vai fazer, o valor da proposta que eles vão fazer? Porque se por um acaso o Corinthians rompeu o contrato com a Neoquímica, como vocês podem observar, porque o valor para romper o contrato de Dynamic Rights, olha aqui, antes era 123 milhões e 200 e agora caiu muito para 70 milhões. Então foi a partir daí que houve nada mais do que um buraco aí, né? E aí esse dinheiro aí do Dynamic Rights da Neoquímica Arena, esse dinheiro aí para romper o contrato começou a despencar. Antes era os 123 milhões e 200. Aí agora foi uma queda enorme, de 123 milhões e 200 para 70 milhões. Foi uma queda gigantesca, né? Porque isso aí começou a oscilar, esse valor aí para rescindir o contrato, né? Então, isso aí, de qualquer forma, começou a oscilar, né? A gente sabe disso aí também. Então, vamos ver o que vai acontecer na ação corintiana. Se, de alguma maneira, a Betano esteja, assim, fazendo uma proposta oficial interessada aí no naming rights da Neoquímica Arena. Então, nação corintiana, olha, para começo de conversa, se o Corinthians romper com a Neoquímica, se a Betano fizer aí o Corinthians aceitar, tudo pode acontecer que a Arena possa mudar de nome para Betano Arena, né? Então, eu estou vendo vários canais dizendo aí que um provável novo nome da Arena seria Betano Arena. Olha, nação corintiana, eu vou ser bem sincero, a Betano é um excelente nome, tanto para o Naming Rights da Neoquímica Arena, tanto também para patrocinar o Corinthians, né, no manto sagrado. Então, tudo isso pode gerar essa possível conclusão. Então, vamos ver o que vai ser feito aí nos próximos dias aí. Beleza, nação corintiana? Bom, vamos aguardar, né, para ver se a Betano irá fazer uma proposta tão, assim, uma quantia de dinheiro. Vamos ver qual vai ser o valor da proposta que eles vão fazer. Beleza, nação corintiana? Bom, agora vamos falar de Memphis Depay. Deixa eu achar aqui para vocês aqui, né? Calma aí, Memphis Depay. Tá aqui? Será que tá aqui? Aqui. Muito bem. Vamos falar de Memphis Depay, nação corintiana?
Vamos sim falar de Memphis Depay, né? Ó, então tá aqui, ó. Informação, qual que é a informação, meu Deus? Espera aí. Informação no próprio Corinthians. Nesta terça-feira, dia 9 de setembro, o atacante Memphis Depay completa um ano atuando pelo Corinthians. Desde que chegou ao clube, em setembro do ano passado, foram 51 jogos, 41 como titular, com 27 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Nesse período, marcou 15 gols e distribuiu 14 assistências. O camisa 10 teve protagonismo no título paulista do Alvinegro em 2025, sendo decisivo principalmente nos clássicos contra Santos e Palmeiras. No Campeonato Brasileiro de 2024, foram os responsáveis pela arrancada no Corinthians rumo à fase preliminar da Conmebol Libertadores, que culminou na 7ª colocação da competição. Atuando pelo clube no Parque São Jorge, Depay conseguiu retornar à seleção holandesa após uma sequência de lesões no futebol espanhol, período que defendeu Barcelona e Atlético de Madrid. Recentemente se tornou o maior goleador da história da Laranja Mecânica. Com 52 gols anotados, em relação às assistências, igualou-se ao ex-meia Wesley Sneijder no topo da lista com 33 passes decisivos. Bom, a gente pode ver aí, nação corintiana, que o Memphis Depay, ele também ultrapassou o Robert Van Persie, né? Que foi artilheiro da seleção da Holanda, ídolo da seleção da Holanda, né? Então, o Memphis Depay aí se tornando o novo artilheiro da seleção da Holanda, né? E sem contar, né, no jogo da Holanda, né, que ele marcou 2 gols, né? Marcou 2 gols, né? O Memphis Depay. E no outro jogo contra a Polônia, que ele deu assistência, né? Deu assistência. Bom, olha, nação corintiana, o que a gente pode ver é assim, para o Memphis Depay voltar a marcar 2 gols no Corinthians, para ele voltar a fazer 2 gols, porque se a gente pegar o último jogo que ele marcou 2 gols, que foi contra o Sport, exatamente naquele jogo que o Corinthians venceu o Sport, foi naquele jogo que o Memphis Depay marcou 2 gols, né? Então, o que acontece? O que está faltando para ele voltar a marcar gols? Às vezes pode ser falta de treinamento, ou pode ser um rendimento dele que está muito abaixo. Então, existem tais formas dele conseguir quebrar esse jejum de jogos que não marca gol o Memphis Depay, né? Então, vamos torcer para que ele volte a melhorar nesse rendimento, na minutagem dele, e voltar a marcar 2 gols aí no Corinthians, né? Porque vocês viram nação corintiana. O último jogo que ele marcou 2 gols foi exatamente contra o Sport, né? E o último jogo que ele fez gol foi na Copa do Brasil, no jogo contra o Palmeiras. Isso mesmo, no jogo contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, no jogo de ida das oitavas de final, na Neoquímica Arena, ele que fez o gol para consagrar a vantagem do Corinthians, né? Então, a gente vê muita perspectiva para ele voltar a marcar gols, né? Então, é exatamente isso que o Memphis Depay vai precisar aí, né? Depois de completar um ano no Corinthians, exatamente depois quando ele foi contratado, né? Então, o que acontece na ação corintiana? O que ele precisa é que ele volte a atuar na minutagem, marcar 1, 2, 3 gols, né? E quem sabe melhorar também nas estatísticas as estatísticas físicas de finalização dele, o quanto que ele finaliza, né? Então, é exatamente isso, né? Como ele marcou 2 gols da seleção da Holanda, quem sabe no jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo de hoje da Copa do Brasil, quem sabe hoje não quebra esse jejum aí de marcar 2 gols, né?
Sem contar que na Copa do Brasil, como falei para vocês, ele fez gol contra o Palmeiras no primeiro jogo, que ele fez gol, que o Corinthians venceu por 1-0. Então, eu não vejo tanta dificuldade do Memphis Depay voltar a marcar 2 gols. Eu não vejo tanta essa dificuldade, né? Porque se o Memphis Depay, na Neoquímica Arena, não tem essa dificuldade de marcar gol na nação corintiana, eu sei que uma coisa ele consegue, é dar assistência, finalizar, dar desarme, trocar passes, né? E não deixar a bola escapar, né? Então, isso é o que ele vai precisar aí, né? Isso é o que vai precisar. Já que ele fez gol na seleção, quem sabe ele faz uns 3 gols aí no Corinthians, né? Completou um ano que foi contratado. Então, tá na hora do Memphis voltar a se firmar e voltar a marcar gols na nossa casa. Também com jogos fora de casa, né? Então, eu acho que está na hora do Memphis fazer isso aí, o quanto que a torcida pede para ele fazer e ele atende o pedido. Beleza, nação corintiana? Então, é exatamente isso que eu quero, que o Memphis Depay possa voltar a marcar 1 ou 2 ou 3 gols para nós aí, para subir essa quantidade de gols que ele tem, né? Então, na verdade, é exatamente isso. Essa quantidade de gols que ele tem. 15 gols. E deu 14 assistências, né? Então, vamos ver que perspectiva vai ser essa dele voltar a marcar gols, né? É exatamente isso que a torcida do Corinthians quer, que ele volte a marcar gols. Eu também quero que ele volte a marcar gols, né? Voltar a marcar gol, dar assistência, finalizar, dar domínio de bola, desarme, trocar passes, né? Então, eu acho que eu não vejo tanta dificuldade dele aí. Não vejo tanta dificuldade aí, né? Então, eu acho que com certeza vai ser isso aí que nós vamos ver aí ao longo dos próximos dias aí. Beleza, nação corintiana? Bom, nação corintiana, é exatamente isso que eu ia falar. 17 minutos de vídeo, até mais do que eu queria. Beleza? É exatamente isso aí que eu ia falar para vocês, nação corintiana, né? Sem contar que hoje de manhã eu já fiz um short, né? Falando do jogo da seleção brasileira, né? Porque todo mundo viu que a seleção brasileira perdeu para a Bolívia no último jogo aí das eliminatórias, né? Na última rodada. E é difícil, né? Porque a seleção brasileira é uma piada. Conseguiu a façanha de perder para a Bolívia, né? A Bolívia, que é uma seleção muito fraca, né? É uma seleção extremamente fraca, a seleção da Bolívia. É uma seleção muito fraca mesmo. Bom, beleza, nação corintiana? Bom, então é isso aí, nação corintiana. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa essa notificação, compartilha esse vídeo com todo mundo que quiser, chama os amigos. Comente aí o que vocês acham da Betano interessada no Naming Rights da Neoquímica Arena e também comenta sobre o Memphis Depay, que completou 1 ano no Corinthians, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, me segue aí, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Não percam a live de amanhã do pós-jogo de Corinthians e Atlético Paranaense, às 1h30 da tarde. Beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Uma ótima tarde a todo mundo. Boa quarta-feira para todos nós. Valeu, falou. E vai, Corinthians, nação corintiana. Até amanhã.